Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos fazendo uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus e as nossas vidas. E hoje eu quero tratar do tema Deus fala, mas quando Deus fala, Deus sempre tem um propósito. Ou seja, Deus fala com propósito. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, nós temos Deus falando com Abraão. Então o Senhor disse a Abrão: deixe a sua terra e os seus parentes e a casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Quanto tempo passou depois que Deus falou com Abrão que Isaque, o filho da promessa, nascesse? Foram 25 anos até que Deus cumprisse então a promessa que fez a Abrão. Mas por que será que demorou 25 anos? Demorou 25 anos para Deus fazer um pai que servisse para Isaque. Deus estava mais preocupado não com Abrão, mas com uma nação pela qual muitas nações seriam abençoadas. Quando Deus fala, Deus sempre fala com propósito. E os seus propósitos, como nós vimos, e os seus pensamentos e os seus planos são sempre maiores do que os nossos. A qualidade de um pai afeta a qualidade das gerações seguintes. E é por isso que Satanás investe tão pesado em desconstruir esta figura de autoridade, esse papel de maior autoridade, tão importante para a geração de filhos. O que nós vemos hoje é essa falta de uma paternidade responsável. Filhos que foram abandonados pelos pais, pais que abandonaram os seus filhos, suas esposas com os seus filhos, pais que não quiseram assumir a paternidade, filhos que até hoje não sabem quem são os seus pais. Satanás sabe sim como desconstruir algo que é tão importante, não só para essa geração, mas para todas as gerações que virão. Todas as distorções e toda a problemática que nós vivemos hoje é pela falta de uma paternidade espiritual responsável. Deus estava aqui, gerando um pai com paternidade responsável semelhante à sua. Afinal, o pai é uma figura representativa do nosso Pai Celestial. As gerações seguintes andam conforme o Pai andou. Deus levou algum tempo para fazer de Abrão um homem de caráter e fé, um adorador, um marido e um pai responsável. Ele não poderia esperar até Isaque nascer para depois tornar-se o pai que Deus queria que ele fosse. É no processo que Deus molda o caráter necessário para realizar o propósito e o chamado que ele tem para cada um de nós. Muitos
não abraçam os seus processos, colocam a carroça na frente dos bois ou querem dar uma mãozinha para Deus para acelerar o processo, como fez Sara, a mãe de Isaac. Muitos não querem dar atenção para a formação de um caráter que pode demorar até 40 anos, como aconteceu com Moisés, até que ele foi chamado pelo Senhor. Muitos não querem dar atenção ao caráter, à sua essência. Por isso, o peso da imagem tem derrubado muitos. Preocupados com a sua imagem e não com o caráter, que é a sua essência e que pode então segurar a imagem. O caráter de Cristo, ele está sendo forjado em nós pelo Espírito Santo de Deus, em meio às lutas, às batalhas, às aflições, ou passando pelo fogo, ou passando pelas águas. Muitos não querem dar atenção ao caráter, querem apenas uma grande tarefa de Deus. Se você quer estar na obra, ele pode querer ajustar a sua vida e o seu caráter em tarefas menores, a fim de preservá-lo para incumbências maiores. Por isso, não ignore os pequenos começos e as pequenas tarefas que Deus te dá. Se não pode ou se interessa em dar conta dessas pequenas tarefas, como poderá então dar conta das maiores que Deus tem para você? Quando Deus fala, quando Deus chama, ele tem um propósito. Mas antes que esse propósito aconteça em nossas vidas, ele vai querer, sim, forjar o nosso caráter, firmar a nossa essência em Cristo, forjando o nosso caráter à semelhança do seu Filho. Então, que o Senhor abençoe você e que você possa refletir a respeito do chamado, da obra e do processo. E como que Deus trabalha para poder nos usar na sua obra. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã.